Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Luan foi apresentado no Santos e explicou por que ele não jogou no Corinthians. O Peixe vai cumprir uma pena depois daquela confusão na Copa do Brasil contra o Corinthians, lembra? Invasão de campo, agressão ao Cássio, mas vai cumprir só em 2023. Eu vou explicar essa história. E o Soteldo, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, deixa eu começar pela punição imposta ao Santos, que foi a tribunal nesta quarta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por conta daquele episódio na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Santos jogando na Vila Belmiro, Santos e Corinthians no caso, e o goleiro Cássio, vocês vão lembrar, né, começou a ser alvejado com bombas, sinalizadores, né, vários objetos sendo arremessados no gramado, e ele tá saindo e vem um cidadão invadir o campo e deu uma voadora no goleiro do Corinthians. Pois é. Por conta desses episódios, e é sempre bom a gente frisar, tá? Nada contra o Peixe, nada contra a torcida, imensa torcida do Peixe, do Santos. O Santos é um clube fantástico, não tem nada disso. Mas a gente precisa entender que esse tipo de episódio não pode ser incentivado. E quando a gente vê uma punição branda como essa que eu vou dizer pra vocês, o que você faz é legitimar tudo isso. É você incentivar o cidadão a cometer esse tipo de crime, de barbárie, e nada acontecer. E é isso que acontece, né? É uma impunidade que faz com que esse cara possa voltar a invadir o campo, a tentar agredir um jogador, a quem sabe daqui a pouco cometer uma atrocidade que parece que é o que algumas pessoas esperam que aconteça. Enquanto a gente não proibir, não coibir, não punir, não ser mais severos, mais duros nas leis, isso vai continuar acontecendo. O Santos pegou uma punição de 2 jogos com portões fechados que serão cumpridos, esses 2 jogos, na Copa do Brasil de 2023. Gente, o Santos é responsável, sim, por não dar a segurança necessária para uma partida de futebol que aconteceu ali e que poderia ter acontecido algo mais grave. 2 jogos de portões fechados. Inicialmente, a sugestão era perda de mandos de campo. E o Santos, pelo regulamento, lá pelo artigo, poderia perder até 10 mandos de campo. Mas entendeu o tribunal, o promotor, que perder mando de campo, o Santos manda um jogo em São Paulo e nada acontece. Concordo. Acho que portões fechados é uma punição muito mais dura para a torcida. Infelizmente, os bons pagam pelos maus, né? Minha mãe sempre disse isso. O torcedor não vai poder ter acesso à Vila, mas para o clube é muito ruim, né? Ele perde receita, ele perde apoio, ele abre um estádio sem ter ali o apoio da sua torcida, para que as pessoas não façam mais isso, né? Para que o torcedor, enfim, não cometa mais esse tipo de atrocidade. Mas 2 jogos, isso vai fazer com que o cidadão daqui, né, depois desses 2 jogos cumpridos, e antes disso, talvez até, né, resolva fazer coisas até piores. E R$35 mil de multa, tá? Essa foi a punição que o Santos recebeu por conta daquela barbárie que a gente viu. Mas enfim, vamos falar dentro de campo, porque o Santos está se movimentando no mercado da bola, né? Anunciou o Natan, lateral direito, e anunciou também o Luan, vindo do Corinthians. Os 2 foram apresentados, e é óbvio que o que mais chamou a atenção foi a chegada do Luan, até porque ele resolveu falar. E eu inclusive, vinha cobrando uma entrevista do Luan, porque eu acho importante o jogador se manifestar. O Luan ficou lá, quietinho, trabalhando no Corinthians, e o Vitor Pereira, e antes o Silvinho, e o Mancini, e todos os técnicos eram questionados sobre o Luan, e o Luan não falava. E aí a torcida especulava, a imprensa, todo mundo falando sobre o Luan, por que o Luan não joga e tal, e o Luan não falava. Eu acho importante quando o jogador dá a sua versão. Finalmente ele conseguiu explicar os motivos do qual ele não foi aproveitado no Corinthians. E aí tem algumas divergências em relação a coisas que a gente sabia ou não, e tem, obviamente, né, a versão do jogador. E eu gostei da postura dele. Acho que ele teve uma personalidade, pelo menos dessa vez, né? Ele demorou para falar, na minha opinião, mas agora falou e explicou e respondeu todas as perguntas. Inclusive sobre o treino aberto, lembra? Que a gente falou que o Luan foi vetado para não gerar um desconforto num clima que era para ser de festa, de celebração, e que o Luan não foi para aquele treino aberto lá na Neoquímica Arena.
Ele refutou totalmente isso, disse que sofreu uma infiltração na véspera no quadril, que era uma lesão realmente que ele tinha, e que jamais se esconderia, e que não seria por isso que ele não apareceria, mesmo independentemente da situação, ele sabe que a profissão dele exige esse tipo de coisa, que ele não se esconde, ele dá a cara a tapa, e que ele teria ido ao treinamento. Essa foi a versão do jogador. Por que ele não estava sendo utilizado pelo Vitor Pereira? O Vitor Pereira, vocês vão lembrar, disse que em várias oportunidades o Luan iria ser relacionado para um jogo, mas acusava uma dor. Em 2 ou 3 oportunidades, segundo o Vitor Pereira. O Luan disse que há mais de um mês está trabalhando, está treinando, e que mesmo com o time com tantos desfalques, o treinador optou por não utilizá-lo. E que ele, obviamente, né, queria jogar, não achava legal isso, e isso culminou, inclusive, na procura revelada pelo Luan, do empresário do Luan, ao presidente Andrés Rueda dos Santos, para ver se havia a possibilidade de negócio. E aí, com a resposta positiva do presidente do Peixe, o Luan resolveu acatar o negócio dizendo que, poxa, agora finalmente eu vou jogar, vou ter chance, o Santos é um grande clube. E ele revelou também que teve proposta para sair, teve a possibilidade de sair. A gente noticiou alguns clubes que estavam com interesse nele, o Goiás, o Bahia, mas o Corinthians queria dividir pelo menos essa conta, né? É que agora também o Corinthians chegou numa condição de liberar por uma fatia muito maior, inclusive corrigindo a informação inicial que tínhamos, de que o Corinthians pagaria, pelo menos estava disposto, né, a pagar até 100% do salário do Luan para ele jogar em outro clube, pois eles fecharam por 80-20. O Corinthians paga 80% e o Santos 20% nesses 3 meses que restam de temporada até o fim do Campeonato Brasileiro. Depois disso, se o Santos quiser continuar com ele em 2023, ele tem contrato até o fim do ano que vem com o Corinthians. O Santos paga 30% e o Corinthians 70%. Achei mau negócio, porque se ele se destaca, dava para negociar uma fatia maior. Mas enfim, nesse aspecto só da renovação, 30% o Santos no ano que vem, se quiser continuar com o jogador, e 70% para o Corinthians. E se ele for vendido, o Santos tem uma mais-valia aí por conta da vitrine, 10% numa futura venda, numa negociação, ou então tem que igualar a oferta do jogador e salários e tudo mais, se não quiser que ele seja negociado. Enfim, esse foi o negócio entre Luan e Santos e Corinthians, né, para que ele pudesse jogar lá. Ele disse que está pronto para jogar, está louco para jogar, já está à disposição, ele já está no bid, pode jogar contra o América, vai depender do Lisca, mas acho que a gente vai ver o Luan por alguns minutos no fim de semana. Ele foi questionado também sobre a noite de São Paulo, se ele teria se perdido na noite, refutou totalmente essa situação, disse que não tem nada disso, que sempre trabalhou, que sempre se dedicou nos treinos, e isso era algo atestado pela diretoria, inclusive. E ele disse que não saiu quando teve a possibilidade no início do ano, porque ele queria dar certo no Corinthians, palavras do Luan, ele queria jogar, até para corresponder o que a diretoria sempre apostou nele, sempre depositou nele, né, essa confiança, mas não foi possível. E, segundo ele, pela troca constante de treinadores. Ele disse que com o Thiago Nunes ele chegou a ter uma sequência, foi bem, depois ele teve lesões, veio a pandemia, o time não foi bem, era um time mais limitado, já falamos aqui, ele era para ser a referência, a estrela naquele momento, então ele tinha que resolver todos os jogos, não conseguiu, coisa que o William, por exemplo, né, que está saindo também não conseguiu, enfim, ele não teve a sequência positiva, ele mesmo reconhece que não foi bem em vários momentos, e aí vieram trocas de técnicos. Aí ele fala que no ano passado ele pediu para jogar, aí eu não lembro se era Mancini ou Silvinho, acho que era o Silvinho já, mas ele pediu para jogar, o Silvinho era muito cobrado, né, até que ele começou a jogar, entrou, fez gols, o time chegou na semifinal do Paulista, e aí depois ele sofreu de novo com lesão, houve troca no comando técnico, aquela coisa toda, e aí o Vitor Pereira resolveu realmente não contar com o jogador, e aí ele disse que, enfim, não conseguiu dar a sequência necessária. Agora ele tem a chance, até porque o Santos vai precisar de um jogador desse nível. Ele relembrou os tempos do Grêmio, disse que jogava em qualquer uma das funções ali do meio para frente, pode jogar aberto, pode jogar... É um jogador que não corre tanto, ele não é tão veloz, mas ele faz a bola correr, especialmente se ele tem jogadores velozes, como é o caso do Santos, né, com o Ângelo, Marcos Leonardo, que é essa molecada aí que tá super rendendo, com entrosamento, com velocidade. E o Léo Batistão, que está indo embora, foi vendido ao Almeria da Espanha, era o jogador que estava fazendo isso, né, vindo um pouco mais de trás quando ele estava no time, senão os volantes ali que tentavam construir um pouco o jogo, o caso do Vinícius Zanocelo, o Carlos Sanches mais recentemente no time, o Ricardo Goulart era para ser essa figura, não conseguiu também, e agora tem a possibilidade do Santos contratar o Soteldo, o Jefferson Soteldo, venezuelano, que estava lá no Tigres, está no Tigres do México, né? E que rendeu super bem no Santos, mas ele está sendo pouco aproveitado por lá.
e ganha um salário bem alto, mas isso está sendo negociado, o tempo de contrato seria 1 ano de empréstimo, mas pela vinculação que ele tem com o Santos, né, o São Paulo tentou a contratação dele recentemente, vocês vão lembrar, ele teria optado pelo Santos. Então esse negócio está muito bem encaminhado para o Soteldo voltar. E aí, vamos combinar que o Santos dá uma crescida nessa reta final de campeonato, né? Tem essa molecada, como eu disse, que vai bem, e aí se o Luan jogar o que a gente sabe que ele pode jogar, com o Soteldo entrando no time, bom, já ganha um corpo para essa reta final. Enfim, é o Santos se reforçando, é a esperança que, você sabe, eu sou Luanete total, né? Mas, obviamente, eu me apego muito mais ao passado do que ao presente. Até 2017, 2018 ele jogava muita bola, depois ele não conseguiu ter uma sequência. No Corinthians acho que ele teve bons momentos, alguns bons momentos, em times muito limitados, mas realmente ele não conseguiu dar uma sequência necessária e o torcedor do Corinthians exige muito essa dedicação, garra, entrega e não que tenha faltado vontade, acho que faltou ele se encaixar pela sua característica. O Thiago Nunes até foi acho que no Podpah, no Flow, não quero cometer injustiça. No Flow recentemente, no podcast, e falou que o Luan não casou com o Corinthians porque o Corinthians é um time de muita intensidade. E o Luan não é esse cara. E que na época do Grêmio, a explicação tática do Thiago Nunes, né? O Grêmio jogava de um jeito em que ele vencia o adversário digamos, por desgaste, né? Por pontos, se fosse uma luta de boxe, né? Ele ficava rodando, articulando até poder conseguir criar uma situação de gol, entrar na área e finalizar. Era um time de muita circulação de bola. E como o Luan ditava esse ritmo, como o Thiago disse, né? Ele tinha tempo de começar a jogada, buscar a bola no pé do volante e a bola circular e ele chegar lá na área para concluir. No Corinthians não, né? No Corinthians você tem que começar a jogada e já correr na área para finalizar, porque o time exige isso, a torcida exige isso e ele nunca foi esse tipo de jogador. Não sei como o Lisca vai encaixá-lo dentro do time do Santos, estou curioso. O fato é que o Lisca também pediu a sua contratação, então chances ele terá, oportunidades ele terá. Tomara que ele consiga aproveitar. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!